professor já mencionou, né? Mas ele teve uma ideia muito singela, muito simples, que qualquer um de nós poderia ter, mas foi ele que promoveu essa revolução. A ideia dele era de que uma onda mais complicada poderia ser representada em termos de ondas mais simples. E este é o fundamento da análise de Fourier. Eu sei que estão letrinhas miúdas ali, mas o que eu quero mostrar para vocês é que a análise de Fourier, junto com a estatística, junto com outros tópicos aqui da matemática, e junto com a teoria dos números, a mecânica quântica, a óptica, o laser, formam a base teórica do tratamento de sinal. Por sinal, aí estamos querendo entender o tratamento das ondas eletromagnéticas. E nós vivemos num mundo de ondas eletromagnéticas, né? Então, essas bases teóricas depois recebem um tratamento de sinais. Vamos fazer uso de várias técnicas e aparelhagens que vêm, então, das áreas de engenharia, de informática, né? E vamos desaguar aqui em uma miríade de aplicações. O professor Arthur mencionou aqui as aplicações da análise de Fourier em medicina e em telecomunicações, que realmente são as áreas onde a análise de Fourier é insubstituível, né? Na medicina, eu acrescentaria todos esses métodos de diagnóstico por imagens que hoje permitem ver com a ressonância magnética as atividades do cérebro, né? Então, por trás dos métodos de imagens está a análise de Fourier junto com a estatística e todos esses outros tópicos aqui. E também na área de telecomunicações, né, e aí incluído o GPS, que o professor Arthur falou, estão todas as demais, todos os avanços tecnológicos que não prescindem da análise de Fourier. Tá? Com uma ideia tão singela que uma onda complicada pode ser decomposta em ondas mais simples, que são as senoides, né? Quanto conhecimento, quanta inovação, quanta coisa teve como consequência. Bom, voltando ao tema, sem querer fugir ao tema, porque é muito abrangente o tema matemática e realidade, né? Eu me pergunto o que é, afinal, a realidade. Eu sei que esse é um tema filosófico, né? Mas cada um de nós, eu acho que concordaria que realidade é aquilo que chega até nós através dos nossos sentidos e que, de certa forma, é processado pelo nosso cérebro. Pelo menos para mim essa é a realidade. Mas se eu entrar na internet e for procurar o que é a realidade, eu vou encontrar que a realidade é um tema filosófico, né? A outra pergunta que também está vinculada a essa é: será que a matemática descreve a realidade? Bom, atualmente nós temos uma teoria fantástica aí, que é a hipótese do universo matemático. Não sei se vocês já ouviram falar, que é a mais revolucionária hipótese que tem por aí, que é de um jovem sueco, esse Max Tegmark, tá? Que, olhem só as frases dele: todas as estruturas que existem matematicamente existem fisicamente. A física é tão bem descrita pela matemática porque o mundo físico é completamente matemático. Essa é uma teoria que surgiu em 1998 e ganhou corpo depois de uma publicação de 2008, quando então ela foi realmente consolidada. O status que está essa teoria hoje é o seguinte: ela não é uma unanimidade, mas 60% dos grandes cosmólogos, né, cosmólogos são aqueles astrônomos que se dedicam ao estudo da origem e do destino do universo, 60% dos grandes cosmólogos apoiam essa teoria e que ela não inviabiliza aquela outra teoria do Big Bang. Então, Tegmark polarizou um pouco a discussão sobre a matemática e a realidade. Por outro lado, todos nós reconhecemos o extraordinário papel do pioneiro Jean Piaget. Jean Piaget foi um psicólogo que estudou e tem a teoria dele, que é a epistemologia genética, né, em que ele estudou como que o ser humano adquire o pensamento lógico-matemático desde a sua infância.
E a conclusão que ele chegou, e que hoje em dia está consolidada, e é uma unanimidade, a gente pode dizer, é que o conhecimento matemático, ao contrário do conhecimento físico, não é empírico. Sua fonte está na mente de cada indivíduo. Então, segundo a teoria de Piaget, tornar-se humano é desenvolver um cérebro lógico-matemático, que é o cérebro com o qual ele vai entender e tentar descrever a realidade. Então, diante de uma certa polarização, de uma teoria nova, revolucionária, do Terry Mark, de que o universo é matemático, né? E da posição de Jean Piaget, de que a matemática está na nossa mente, desde a infância. Então, para conciliar essas duas posições, eu vou encerrar, né, com a seguinte frase. Olhem só que frase bonita. Se a natureza está estruturada com a linguagem matemática e a matemática inventada pelo homem pode ser usada para compreendê-la, então isso demonstra algo fantástico, algo extraordinário. Ou seja, a estrutura do universo e a estrutura intelectual dos seres humanos coincidem. Quem disse isso? O Papa Bento XVI, quando, em 2009, por ocasião dos 400 anos da invenção do telescópio pelo Galileu. Eu comecei com Galileu e vou terminar com Galileu. Então, no Congresso Internacional, que houve no Vaticano, ele fez a abertura oficial do evento, né, e o ano de 2009 também foi comemorado como o Ano Internacional da Astronomia, justamente porque se comemorava os 400 anos da descoberta do telescópio, que é o instrumento que permitiu ao homem olhar um pouco além do seu horizonte, né, olhar para o universo. Então, olhem também interessante o título do evento, do telescópio de Galileu à evolução da cosmologia. 2 pontinhos. Ciência, filosofia e teologia. Entrou mais um parâmetro nessa discussão. Ciência, filosofia e teologia em diálogo. E eu acho que realmente tem que ser um diálogo para poder conciliar, né, um problema com tantas visões. Tá? Então era isso. E agora... Eu convido então ao público presente para fazer as perguntas. Estamos com o nosso tempo aberto, a mesa se coloca à disposição para responder as perguntas da plateia. Eu sou Maria Alice, eu sou professora do Instituto de Matemática e eu queria já pegar esse gancho dessa fala final, que é essa questão, né, a matemática está no mundo, a matemática é uma criação humana. Então, em algum momento, quando eu estava lendo para produzir a minha tese de doutorado, eu encontrei um comentário de alguém pensando sobre isso, e me pareceu uma boa solução, que é dizer o seguinte, né, nós somos humanos e nós somos parte da realidade. Então, essa colocação, a matemática está no mundo, é uma criação nossa, me parece que ainda é uma pretensão de nós humanos nos acharmos tão alheios a esse mundo que é exterior a nós. E no final a gente produz a matemática que produz porque nós somos parte desse mundo. Mas enfim, esse é o meu primeiro comentário. E daí eu queria dirigir uma pergunta para o Arthur, porque ele fez essa viagem, né, que vem lá de Euclides e vem, e eu, fazendo uma analogia com um corredor de 100 metros raso, que eu imagino que o ser humano vai conseguir bater recordes até um certo ponto ali e não vai baixar mais. Eu imagino que é assim. E eu perguntaria assim, ó, já... Oi? De tempo, que o ser humano vai conseguir fazer 100 metros num certo tempo e que tem um limite inferior nisso aí. E a pergunta que eu coloco em relação ao desenvolvimento das teorias matemáticas e essa tentativa de uma aproximação cada vez maior da realidade, será que existe um limite da onde a gente, a partir do qual a gente não consegue passar com a teoria, sabe? Se tem um meta-teorema
que não vai nos dar resposta, por mais que a gente caminhe, a gente não chega lá. Não sei se me fiz claro. Eu não sei se eu entendi bem a questão. Meta. É uma questão filosófica. Eu acho que, eu não sei, não entendo do assunto, mas eu estou dizendo, eu acho que a matemática é uma coisa e a realidade é outra. Eu acho que, eu gosto das palavras do von Neumann, que dizia que o mundo real é tão complexo que ele só pode ser entendido por aproximações. A matemática é sempre um modelo que não é a própria realidade, mas ela ajuda a entender a realidade. A realidade mesmo, eu não sei se ela talvez seja um limite na matemática, mas, digamos, cada modelo ela tem as suas limitações. Então, uma coisa perigosa é a gente pegar um modelo e fechar os olhos e o modelo vai dizer tudo. O modelo é um modelo, ele tem que estar bem em consonância com os dados reais e as projeções, que é uma coisa importante na matemática, tem que ser vistas com cuidado. Quer dizer, e o próprio modelo, ele é sujeito a eventualmente não ser bem posto ou coisa desse tipo. Eu tinha escrito algumas coisas aqui que estão relacionadas com isso, tá certo? Eu vou falar um pouquinho sobre a estatística. Eu não sei muito de estatística, mas algumas coisas eu posso dizer. Porque a estatística é um modelo da realidade. Certo? Mas, claro, é um modelo aproximado da realidade. Não? É difícil dizer que aquilo é a realidade mesmo. Certo? Mas é dentro desse ponto de vista. O Popper dizia que a ciência é um conhecimento provisório e funciona através de sucessivos falseamentos. Então, por exemplo, o que pode ocorrer de errado com uma análise estatística é que ela pode ter sido realizada com a metodologia errada. Alguém já disse que procurar um estatístico após coletar os dados é parecido com chamar um médico só após o paciente estar na UTI. Ainda pode ocorrer que a estatística foi realizada de forma mal intencionada e com o objetivo de manipular. A atividade científica deve ser sempre desenvolvida dentro de um padrão ético elevado. Ainda, fixado um modelo que parece capturar de forma adequada a realidade, em função da metodologia estabelecida, você não vai dizer que ele é ruim só porque não gosta do resultado que ele aponta. Finalmente, o resultado precisa ser interpretado de maneira judiciosa. Por exemplo, sabe-se que existe correlação entre o fato de que numa cidade se consome muito sorvete e a ocorrência do evento, muitas pessoas morrem afogadas nesse município. É claro que chupar sorvete não faz as pessoas morrerem afogadas, mas todos esses dois fatos estão correlacionados com o fato da cidade possuir uma praia e um clima quente. Então existe um outro fato que caracteriza, então tem que ser entendido o que está sendo feito. E ainda, continuando na direção da pergunta, não sei se é assim, ó, uma coisa interessante que eu sempre me perguntei é por que tem essa dicotomia entre as pessoas da área de ciências humanas, que não gostam de matemática, e as áreas da área tecnológica que gostam de matemática. Então, essa é uma questão interessante, e eu acho que o FMRI, esses entendimentos da parte do funcionamento do cérebro, podem ajudar a entender questões mais profundas. Eu vou mencionar um programa que eu vi no canal Discovery, que é exatamente o uso do FMRI, acho que era no MIT ou na Universidade Americana, em que eles pegaram vários estudantes de diversas áreas e propõem exercícios, problemas que envolviam matemática, que envolviam geometria, que envolviam habilidades verbais. Eles iam olhando no cérebro em que regiões havia maior atividade. Então, eles perceberam que, estatisticamente, homens e mulheres tinham comportamentos neurológicos de processamentos diferentes. Então, por exemplo, se sabe que as mulheres, em geral, isso é uma estatística, né? Qualquer homem ou mulher pode ser contra-exemplo disso, que as mulheres têm habilidades verbais mais desenvolvidas do que dos homens. Então, quando eles faziam os testes, tinham questões que envolviam habilidade verbal, a região do cérebro da mulher ficava mais intensa do que a do homem. Bom, por testes estatísticos, ninguém fica bravo comigo por dizer isso,
se sabe que os homens, em geral, têm uma capacidade de visão geométrica melhor que a da mulher, estatisticamente falando. Tem certas regiões do cérebro que isso é estudado. É muito provável que isso venha do fato de que o nosso cérebro ainda é mais ou menos o cérebro do homem das cavernas. No sentido de que o homem saía para caçar, então ia explorar uma floresta, que tem coisas mais geométricas, e às vezes a mulher ficava em casa, na caverna, cuidando dos filhos. Então, eu não sei, por isso que talvez os homens têm mais facilidade de olhar o mapa e entender do que as mulheres. Eu espero não estar sendo preconceituoso com isso. Mas o que eu estou querendo caracterizar é que existe no cérebro regiões de processamento. E eu não ficaria surpreso de que, digamos, na tenra infância, quando a pessoa começa a se desenvolver, algumas pessoas têm uma tendência a que certos tipos de regiões vão ser mais desenvolvidas porque a pessoa tem um gosto pessoal para aquilo. E outras vão ser desenvolvidas mais em outra direção. Por isso que alguém, você vai fazer o quê? Engenharia? Não sei, eu quero matemática, engenharia, não sei o quê, eu quero ciências humanas. Eu não sei se isso é alguma coisa que já vem inerente do hardware da pessoa quando chega lá. Isso eu não sei. A Marisa está dizendo que não. Mas... Filho de médico. Não, eu não disse. Não. Eu estou dizendo o seguinte, a pessoa desenvolve algo que não é por causa que os pais dele têm alguma coisa. É porque a pessoa tem um gosto e vai para aquilo lá. Então, isso eu acho que é um pouquinho perigoso no sentido de que, na minha opinião, cada vez mais é necessário que a pessoa tenha uma visão mais global do universo, em que ele tenha as duas habilidades envolvidas para poder atacar vários problemas distintos, disciplinares. Essa especialização de eu sou só ciências humanas, eu sou só da área matemática, talvez não seja uma coisa apropriada, mas talvez seja algo que aconteça no cérebro das crianças e que talvez possa ser entendido melhor e até, eventualmente, até como ensinar possa ser levado em conta de como que esses procedimentos funcionam lá. E o fMRI, que é uma ferramenta importante, talvez possa ajudar no futuro, quando se entender melhor como funciona a cabeça das pessoas. Porque eu gostei muito do exemplo do Lodinov, que ele diz, você pode ir no restaurante, comer a comida, saber como é que é. Mas você tem que ir na cozinha saber como é que está sendo feita a comida, como é que está sendo o tempero. Ou seja, você pode olhar só de fora com uma máquina fechada do cérebro e dizer, olha, sai isso, sai aquilo. Outra coisa é você entrar lá dentro do cérebro e ver como funciona a máquina. Qual é a estrutura, qual é a arquitetura. Isso certamente é algo que eu acho, na minha opinião, que vai revolucionar a maneira como a gente entende os procedimentos neurológicos e tudo mais, e até a psicologia provavelmente pode ser influenciada. Mais alguma pergunta? Meu nome é Grace, eu estou um pouco intrusa aqui no meio porque eu sou formada em artes plásticas, então é uma coisa nada a ver com vocês. Eu achei bem bacana para ter essa ponto de vista diferente. Eu queria ver como é que vocês enxergam, ou se chegam a perceber, que talvez é na estrutura básica lá da escola que nasce essa divisão entre humanas e exatas. Então, a matemática, por exemplo, tem 4, 5 aulas por semana. A artes tem 1, 2, quando muito. Então, assim, eu lembro quando eu estava na faculdade, em realidade brasileira, eu me encontrei com uma aluna de matemática, e eu falei, eu faço licenciatura em artes, e ela, nossa, ainda ensinam artes na escola? Eu disse, não, se ensinam matemática, por que não vou ensinar artes? Ela ficou quieta, eu fui meio grossa com ela na hora, mas eu me senti o máximo de ter respondido aquilo, né? Mas, assim, eu acho bacana esse ponto de vista de vocês de querer não, porque o correto seria, eu acho, globalizar. Não tem por que separar tanto as disciplinas, né? Então, mas eu queria ver na parte prática, como é que está sendo a formação dos professores para isso. Porque na escola, por exemplo, eu já fui professora, eu vejo muito essa divisão, a matemática é superior às demais. De que maneira daria para começar a mudar essa mentalidade dos professores que saem da faculdade? Quando eles começam a trabalhar, ninguém mais interfere no que eles estão fazendo, né? Então, não sei se tem alguma preocupação de mudar o ponto de vista dos professores para eles se permitirem dialogar com outras disciplinas. Não sei se conseguiram entender. Alô? O diálogo entre disciplinas. Não sei se eu tenho pensado sobre isso a respeito do diálogo entre nós, na universidade, o
produção de conhecimento mais interdisciplinar. Eu acho um exemplo, eu usei, o professor Arthur usou, é um certo ponte entre neurociências e ciências humanas. Eu sou minoritário nisso, eu falo isso e os outros, não, mas não pode. Não, ciências sociais são puramente social e não devemos não prestar nenhuma atenção à biologia. Está difícil, às vezes, porque tem culturas internas. Por um lado tem isso, por outro lado tem uma coisa que eu acho que é cultural também. De presumir que uma representação matemática é necessariamente sempre superior. Não? Depende do que estamos falando, porque tem fenômenos tão complexos que a matemática que temos agora não dá conta, não? E não temos dados adequados. Então, mas temos que lidar com esse fato de ter culturas disciplinares. E já dentro do meu próprio instituto aqui, já é difícil. Não? E cada vez mais o mundo intelectual brasileiro, o mundo das universidades, achar que estou falando do futuro, é recente. Não, é muito jovem a universidade brasileira, em escala mundial. E os programas de pós-graduação, mais ainda, não, estão celebrando 40 anos de pós, nisso, aquilo, como se fosse grande coisa, mas em outros países estão falando de 100 anos. Então tem um processo de disciplinarização que ainda está em curso, e isso implica erigir fronteiras em relação às outras disciplinas, definir quem está dentro, quem está fora. Isso impede essas trocas interdisciplinares. Justamente esse diálogo que a gente tem que ter. Não, e a matemática, tem algumas disciplinas que estão em situação privilegiada para isso. A matemática, porque se usa por todos os lados, né? Eu apontaria a filosofia também, que pode ter a filosofia da ciência, especialmente, né? e do conhecimento, né? que pode ter um papel fundamental em fazer essas pontes entre as disciplinas. Mas estamos tentando começar agora, e aí a formação... tem outros aspectos práticos, não? Como sociólogo, eu preciso apontar, não? O estado lastimável de ensino de matemática e de ciências nas escolas públicas do Brasil, isso tem tudo a ver com questões salariais, falta de incentivo e outras alternativas que são muito mais atraentes para quem domina essas áreas. Né? Então tem questões do mundo social, prático, que interferem nisso. A questão é bem interessante e ela tem vários pontos de vista. Eu diria que, por exemplo, minha percepção é que, em contato com outras universidades desenvolvidas no mundo fora, eu diria que os departamentos da área de ciências humanas e sociais, os grandes centros, estão muito mais próximos da matemática do que as nossas realidades. Isso acontece muito porque é uma questão de que você não pode valorizar algo que você não conhece. Então, por isso que eu disse que é importante que a formação de uma pessoa seja sempre rica no sentido de ter as várias visões possíveis, mesmo a pessoa que vai fazer a área de ciências humanas, saber um pouco de matemática, saber que isso pode levar a um modelo. A coisa perigosa é o seguinte, mesmo nos Estados Unidos, não lembro quem é que era um sociólogo, que inventou uma teoria lá, que ele colocava matemática, mas aquela teoria dele era uma coisa assim, extremamente preconceituosa, cheia de coisas erradas e com ideologias conduzindo a coisas, sei lá, do Reagan, não sei o quê, quer dizer, não é porque o modelo é matemático, alguém diz isso aqui é matemática, que está correto necessariamente certo. Tem que ter cuidado, porque os fundamentos disso, quer dizer, o que você está usando como ferramenta é adequado ou não para fazer o modelo que você quer fazer. Então, eu estou enfatizando isso.
cuidado com a matemática. A matemática também pode ser usada de maneira errada. Você pode fazer uma estatística completamente voltada para alguma coisa que você quer fazer, provar que não é verdade. Então, é importante esse aspecto. Sobre a questão do ensino da matemática e outras disciplinas, eu gostaria, para complementar, um exemplo que, novamente, assisto muito o canal Discovery, e tem, de vez em quando, eu vejo alguns programas que são interessantes, outros não. Um programa interessante que eu vi, que aparentemente, em princípio, não teria nada a ver com o que eu estou falando, mas que tem muito a ver, é o seguinte. Tinha um programa Discovery em que eles tinham biólogos que estavam analisando uma população de orangotangos, que eram uns orangotangos muito inteligentes. E esses orangotangos viviam numa sociedade com vários estratos sociais, de importância, não sei de quê, e que esses orangotangos, eles desenvolveram a capacidade de pegar um pouquinho, quebrar um pouquinho e comer o que tinha dentro do pouquinho. Então, isso era uma coisa que usava um instrumento, uma sociedade de macacos mais desenvolvida. Então, os biólogos começaram a estudar o que acontecia com esses macacos. Aí, com um estudo mais profundo, eles descobriram que nem todos os macacos quebravam coquinho. Tinha uns que quebravam coquinho e uns que não sabiam quebrar coquinho. E aí, os que quebravam coquinho tinham status. Eu sei quebrar coquinho, não sabem quebrar coquinho. Aí, e eles começaram a prosseguir o estudo, e aí eles descobriram o seguinte: o macaquinho ou aprende a quebrar coquinho até os 2 anos, ou nunca mais vai quebrar coquinho. Então, eu entendo que a matemática é uma coisa mais ou menos dessa forma. Ou seja, se você não é exposto nas séries iniciais à matemática para as conexões do seu cérebro se formarem, e aí eu estou dizendo, o FMI talvez dê alguma informação sobre essa afirmação que eu acho que é verdadeira, você não vai conseguir mais tarde que aquela pessoa tenha condição de aprender, porque existem certas distrações. Então, eu sou um pouco mais radical. Eu acho que nos primeiros 5 anos só devia estudar matemática em português. E artes. E mais nada. Mais nada. Essa é a minha opinião. Eu não sou da área de educação. A minha área é matemática, eu faço pesquisa em matemática, na formação de matemática. Não tenho conhecimento de metodologia científica, de análise das ciências humanas, eu sou só um freelancer e muitas das minhas opiniões são ao nível de Wikipedia que eu li. Não sei mais que isso. Antes de passar a palavra para o senhor lá que está pedindo, eu gostaria de acrescentar que é o papel desse ciclo de debates, né? Levar adiante essa sua pergunta, que eu achei muito interessante, realmente. Né? Eu cheguei, de certa forma, a tocar no tema da interdisciplinaridade, né? E eu tenho visto que a Universidade do Futuro vai em direção a uma formação mais generalista. Até está surgindo agora a palavra formação holística. Já existem físicos holísticos. Não sei se existem matemáticos holísticos, mas já existem físicos holísticos, ou seja, com uma visão mais integral, mais global. Né? Basta o reducionismo, ou seja, essa fase do reducionismo, da superespecialização, no futuro vai ter que ser substituída pelo menos por alguns cientistas com uma visão mais generalista, mais holística. Tá? Então, a Edmeia podia passar a palavra, por favor. Eu sou da educação. Então, eu gostei que essas excelentes exposições e o debate agora se encaminharam justamente para esse ponto, que é a questão da educação. Concordo com a proposta última do professor Lopes. E isso eu digo porque essas exposições fazem um sentido enorme na minha pesquisa que foi publicada em livro ano passado, intitulado Epistemologia do Professor de Matemática. As concepções epistemológicas levantadas dão um quadro nada animador e que fazem repercutir profundamente sobre o ensino, com todos os problemas que se pode imaginar, e
especialmente o da interdisciplinaridade, que simplesmente não tem vez, por causa das concepções epistemológicas que funcionam como barreiras para esse tipo de compreensão. Mas eu gostaria mesmo de recuperar 3 frases ditas aqui. A do professor Lopes, a matemática é a linguagem da natureza. A do Max Tegmark, extraordinário, a física é tão bem escrita pela matemática que o mundo físico é completamente matemático. E a do Piaget, que é a minha grande referência para esse tipo de pesquisa que eu fiz, o conhecimento matemático, ao contrário do conhecimento físico, não é empírico. Sua fonte está na mente de cada indivíduo. Na concepção do Piaget, a matemática é uma criação humana, portanto, antes do ser humano não existia a matemática, é uma criação humana para compreender a natureza. Então, eu me permito reescrever a frase dita pelo professor Lopes. Eu diria assim: a matemática é a linguagem criada pelo homem a partir de sua ação sobre a natureza. Então, se o mundo fosse totalmente diferente do que ele é, a matemática nesse outro mundo seria completamente diferente do que ela é aqui. O que acham disso? Eu concordo plenamente. Inclusive, essa sua última conclusão vai ao encontro daquele físico, o Stephen Hawking, né, que ele disse isso, né, que se o homem não existisse, o universo não seria este que nós estamos hoje olhando, né? É os nossos olhos que veem assim, é a construção da nossa mente, né, que projeta esse universo. Eu concordo. Só para enfatizar outra. Estamos aqui construindo pontes. Essa ideia de que o universo é o que é, em parte em função dos modelos que produzimos para compreender o universo. Isso é muito parecido com a abordagem hoje predominante em boa parte das ciências humanas, que é social construtivismo, né? Que a ideia é que o mundo social só existe a partir de nossas construções desse mundo, nossos entendimentos do mundo. E chega a um certo ponto do debate filosófico, na filosofia da ciência, será que existe alguma realidade fora de nossas compreensões da realidade? Esse é um dos debates interessantes hoje. Eu teria uma dúvida a respeito da representação matemática do mundo. Será que o sistema matemático que temos hoje é só um dos possíveis sistemas matemáticos e seria possível pensar em outra forma da matemática que seria igualmente útil para compreender nosso mundo? E será que as revoluções científicas acontecem em parte pelas novas compreensões que surgem de vez em quando de representações abstratas do mundo? Essa é uma pergunta muito interessante e que, em primeiro lugar, os próprios universos da física, já se fala em multi-universos, ou seja, poderia ser que existam outros universos em que a nosso universo é só um caminho entre os possíveis universos. Então, se existisse isso, haveria tantos outros caminhos que a gente nem sabe o que teria lá, né? Uma questão interessante é a seguinte, de novo, a nossa percepção do universo. Quer dizer, eu acho assim, a gente percebe o universo é uma coisa, mas a nossa visão da matemática é outra, nós estamos entendendo. Por exemplo, suponhamos que você more num planeta que gira em torno
de 2 sóis, que é o que a maioria dos sistemas tem, não um só. Então, se você mora num planeta que tem 2 sóis, se você tem só um Sol, você vai, no planeta que você vive, você vai ver elipses sendo traçadas por os asteroides, porque só tem a influência básica de uma coisa. Então, é possível deduzir que se as órbitas são elipses, então a força da gravitação que atua tem um certo termo 1 sobre x2 lá que é o que se observa. Mas se você morasse num planeta que tem 2 sóis, você não veria nenhuma elipse, você veria o mundo todo que o Sol sobe, desce, 2 sóis, tem 2 sóis, daqui a pouco tem um, e você não perceberia nunca elipses. Então você teria muita dificuldade de descobrir a lei da atração da gravitação. Ou seja, a nossa própria concepção do que é a realidade depende de outras questões que às vezes fogem, de simetrias que às vezes fogem da nossa realidade. Eu acho que a matemática é universal porque as leis da natureza são, num certo sentido, universal. Então, outros seres em outros planetas que talvez tivessem muita dificuldade de descobrir as leis iam descobrir as mesmas leis, mas isso é uma coisa por especulação. Especulação, pura especulação. O que se sabe, por exemplo, é que é possível que existam outras estruturas de seres vivos baseadas em outros princípios que não são os que nós temos aqui. Existem certos princípios da biologia que poderiam gerar outros tipos de seres que provavelmente existem em outros planetas. E a pergunta importante é se esse outro ser iria pensar matemática diferente da gente ou não. Isso é uma pergunta interessante, mas por especulação. Sou Fernando, eu sou da matemática, licenciatura. E a minha questão vai naquilo que tu falou, o professor Arthur falou da questão do bom senso, né? Ter um modelo, mas tu tem que ter o bom senso na hora da aplicação. Automaticamente, quando tu falou, eu me lembrei do último livro do Dan Brown, que eu não sei até que ponto é ficção, até que ponto tem a parte real. E o grande caso ali temos um modelo do crescimento populacional que é uma exponencial. Então, tu caminha para daqui a 100 anos, tu ter muito mais gente que tu tem hoje, e na mesma medida tu tem, inversamente proporcional, tu vai ter os recursos, né? Então vai ter recurso, a questão do livro é essa, não sei que ponto isso é real, tu não vai ter recurso para sustentar a vida dessas pessoas todas, né? Então, o que é colocado ali? Tu tem um modelo que tu vai de encontro ao fim do mundo, praticamente, porque tu não vai ter como sustentar aquelas pessoas, tu tá vendo que isso vai acontecer, só que tu não faz nada para evitar isso. Pelo contrário, tu cada vez mais combate doenças, cada vez mais tu faz as pessoas viverem, porque talvez o bom senso nos diga que a gente não deve limitar a vida, que a gente não deve matar pessoas ou acabar com a forma de elas nascerem, né? Isso é a questão do livro, é o vilão do livro, que não eu estou adiantando, né? Mas a questão do vilão é essa, né? Como assim? A Organização Mundial de Saúde sabe que o problema do mundo vai ser a superpopulação, e ao invés de atacar, tu alimenta esse problema, tu contribui para ter mais população. Não sei se isso se encaixa no teu caso de tu ter um modelo, mas usar o bom senso. E aí também a parte mais social, né? Se existem outros casos assim que a gente tem um modelo apontando para uma coisa, mas o bom senso nos leva a outra atitude, né? Ter ou outras questões de um bom senso nos fazer contra o modelo, assim. Não sei se ficou clara a questão. Olha, eu não li o livro do Brown, mas, digamos assim, a questão do aparecimento do crescimento exponencial está associada à equação linear, que é uma solução exponencial, mas é novamente o problema de qual modelo você está usando. Por exemplo, nos livros mais canônicos de equações diferenciais, você tem que colocar um fator de competição. Quando você coloca um fator de competição, não cresce exponencialmente, ela cresce a um certo limite. Se você olhar no livro do Brown, ele tem um exemplo interessante,
de um modelo que funciona bem, porque nem todo modelo pode funcionar bem, em que ele coloca um modelo de uma equação diferencial que tem um termo linear, mas tem um termo de competição, e aí ele pega a população dos Estados Unidos e durante 100 anos ele pega os dados e modela as constantes que aparecem, que você tem constante de crescimento e constante de competição. Então, a partir de dados, a partir de 100 anos, você pode fazer uma projeção, quer dizer, pegou de 1800 a 1900, digamos, ou 1850 a 1950, para encontrar as constantes. Você precisa encontrar as constantes porque você tem um modelo de competição que é natural por causa da operação matemática. Depois que pega esse modelo e encontra as constantes, então ele faz uma previsão do que deveria acontecer de 1950 até 2000, para confirmar se esses dados são reais e se o modelo também é calibrado. E é absolutamente correto, muito bem feito. Ou seja, o que acontece depois está muito próximo dos dados feitos. Então, isso que eu digo, cada modelo pode ser correto ou não. O modelo que o Brown está usando, eu acho que não é um modelo que se usa hoje em dia para fazer, porque não há só o fator de, por exemplo, se você pegar essa sala aqui e começar a botar coelhinhos, o número de coelhinhos vai crescer exponencialmente, daqui a pouco vai ter uma competição entre os coelhinhos. Então tem que ter um fator de competição e isso entra como um parâmetro, além do crescimento populacional, e que faz com que estabilize e converse uma certa população limite. Aí o problema é o seguinte, a população limite da Terra vai depender também de outras alterações. Por exemplo, à medida que você tenha você tenha sementes que são que dão a maior rentabilidade, você pode ter mais pessoas na Terra porque tem mais alimentos, você tem uma série de outros fatores que têm que ser controlados por outras constantes. Enfim, cada modelo é uma aproximação da realidade, não é a realidade, e que tem que ser calibrado para poder chegar a conclusões corretas. E não é só porque é um modelo matemático que está certo, é uma coisa que está mal feita e pode chegar a conclusões que contrariam o bom senso, mas aí o bom senso está contra o modelo está incorreto, o modelo matemático pode capturar a competição, que é uma coisa. Eu acho que isso vem ao encontro daquela ideia de ter um many body, como a gente diz em física, um problema de muitos corpos, né? Porque assim como pode ter o problema das sementes, que o professor Arthur falou, pode ter o problema dos ciclos solares. De repente, o Sol também começa a ter mudanças que influenciam na própria produção de alimentos. Então, por aí, tu tem os vários, né, pontos que podem dificultar o crescimento da população. Né? Então, é só para voltar àquele assunto da visão holística. Professor. Isso é um exemplo importante de demografia que eu acho essencialmente o problema básico é que está usando um modelo errado. Os demógrafos, estudando populações de animais ou populações humanas, sempre pensam em termos de limites. Não? É uma função logística, ou seja, vai crescendo devagar, depois cresce mais, depois tem uma curva se aproximando ao limite. Os limites podem mudar ao longo do tempo, e isso é natureza das sociedades humanas constante mudança. Por exemplo, a Revolução Verde aumentou muito a capacidade de produção de comida na Terra, mas os demógrafos sempre vão apontar para que vai chegar em equilíbrio, não se os outros parâmetros não mudam. A questão é se esse equilíbrio vai ser de alto número de nascimentos, alto número de mortes, ou de baixo número de nascimentos, baixo número de mortes. Esse é o processo de transição demográfica, não? Que a qualidade de vida é muito melhor quando o número de nascimentos, o número de mortes é menor e as pessoas vivem por mais tempo. Mas ele tem está operando como modelo errado, essencialmente. Estou pensando em a forma funcional de crescimento da população. Boa tarde. Eu queria perguntar para o professor de Ciências Sociais se vocês, nesses anos de estudo, têm feito assim, uma estrutura lógica para a lógica do ser humano, ou a lógica
a lógica de uma sociedade de uma outra forma. Por exemplo, não sei se vocês têm alguns fatos, assim que uma sociedade cumpre sempre, alguma coisa assim. Eu penso um exemplo, que todo sistema de pessoas, todo sistema político, todo sistema que tenha uma sociedade, sempre existir algum elemento que não concorde com esse sistema. Entonces, por exemplo, não sei se tenham fatos assim ou que estou falando seja besteira. Eu só queria pues, aproveitar a oportunidade para saber se tem coisas assim ou não. Não tenho certeza que entendi a pergunta, mas eu acho que tem a ver com o grau até a gente pode conceitualizar uma sociedade como um sistema só, múltiplos sistemas ao mesmo tempo, é algo assim. É mais ou menos assim, se você tem uma pessoa em certas condições, então essa pessoa vai ser o quê? Nesse sentido, ou seja, poder como encaixar o... Até que ponto é determinista? Isso, até que ponto é determinístico, é precisamente isso. É para saber se realmente a matemática, mudando a lógica, pode fazer um modelo para determinar o comportamento do ser humano, ou não é possível ainda no que vocês estudam. A questão do determinismo na sociologia é um debate antigo, mas eu diria que hoje é justamente isso aqui uma das características específicas dos seres humanos, que reconhece a capacidade do ser humano de fazer escolhas, de direcionar sua própria vida, não, obviamente influenciado por todo ao redor, mas que não é totalmente determinado. Provavelmente por isso que a estatística tem um papel muito maior nas ciências humanas que a matemática determinista. Embora tenha as coisas que eu tentei enfatizar, as outras partes da matemática têm um certo papel na teoria, em algumas partes da ciência humana, mas o papel da estatística nos estudos empíricos é enorme. E como o professor Arthur estava dizendo, internacionalmente muito mais importante do Brasil. Isso tem a ver com a história específica do campo e o fato que a estatística era uma ciência burguesa, conservadora, norte-americana, todas essas coisas ruins, não gostavam por motivos mais ideológicos. Mas tem um certo renovação de interesse nisso agora. Mas a estatística, por quê? Porque em nível individual, não pode prever o que as pessoas vão fazer. Não, é só a nível coletivo que tem regularidades que a gente consegue enxergar com as ferramentas da estatística. Não? Conseguimos enxergar os padrões dentro dessa nuvem de aleatoriedade usando a estatística. Mas em nível individual não é uma ciência determinística, não? Porque os seres humanos têm a capacidade de pensar sobre a sua própria situação e fazer, tomar vários cursos em ação distintos. Não sei se eu respondi. Eu gostaria de complementar também o seguinte: na minha exposição, quando eu falei aqui que eu estava dirigindo mais para pessoas da área de ciências humanas, eu tentei destacar aqui o papel da aleatoriedade dos fenômenos, porque às vezes as pessoas não percebem que o mundo está cheio de coisas aleatórias. E aleatórias em dois sentidos. Do ponto de vista frequentista, ou seja, algo acontece e tem uma frequência de uma pessoa pegar um sinal fechado ao longo do andando de carro várias vezes. E a outra questão é a questão da incerteza também. A probabilidade também pode modelar a incerteza, porque existe uma incerteza inerente a qualquer decisão, a qualquer ponto de vista que a gente vai ter na área das ciências humanas. Existe incerteza. Incerteza porque você não sabe exatamente o que está na cabeça da pessoa